Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje estudaremos a 9ª lição desse trimestre com o seguinte tema: Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Nesta lição, estudaremos a dedicação do apóstolo Paulo aos vocacionados, ou seja, aqueles que Deus separa dentre o seu povo para servir na obra do Senhor. Este cuidado é revelado nas epístolas paulinas, mediante as advertências e as recomendações que o apóstolo faz. Desta forma, o apóstolo traça o perfil que deve ser alcançado por aqueles que desejam servir na casa de Deus. Você quer aprender mais sobre este importante assunto? Então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia que o objetivo das advertências de Paulo era para preservar a casa do Senhor de danos causados pelos falsos mestres e pelos falsos ensinos? Era preocupação do apóstolo manter o padrão da sã doutrina, de forma que ela não fosse violada pelos hereges. O texto áureo da nossa lição nos diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. A verdade prática da lição nos diz: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. O objetivo geral é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Os objetivos específicos da lição são 3. Primeiro, apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Segundo, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Terceiro e último, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 até o versículo 34. Acompanhe conosco. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós
lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos testificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero Lucena. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém, querido. Contamos também mais uma vez com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Muito bem, chegamos aqui à lição de número 9. Estamos caminhando aí, já podemos assim dizer, para o término desse trimestre. E esta lição de hoje, a lição de número 9, vai tratar sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados ao ministério, não é? Falar um pouquinho sobre aqueles que foram separados por Deus para cooperarem na obra do Senhor. E Paulo, como um grande mestre, como um grande instrutor, claro, advertiu-os, ensinando-os a guardar alguns cuidados para que as heresias e outros ataques não adentrassem a igreja do Senhor e viesse macular o corpo santo de Cristo. Presbítero Jonathan Lucena, nós vamos ver que Paulo sempre foi aquele líder cuidadoso com os obreiros vocacionados, mas também com a igreja em geral, não é? Essa lição de hoje, eu sei que o título é Paulo e sua dedicação aos vocacionados, e aqui é bem específico, a própria lição vai tratar esses vocacionados como sendo obreiros. Mas nós entendemos que o que vai ser dito aqui pode ser aplicado de um modo geral à igreja do Senhor também. Mas falando sobre essas advertências que Paulo traz, aqueles que foram chamados para a obra, será que à luz do livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos dizer que uma das preocupações de Paulo era que estes jovens obreiros, que estes presbíteros, que estes vocacionados para o ministério tivessem cuidado com os falsos mestres que estavam rondando ali a igreja? Com certeza, evangelista. É muito boa essa sua fala inicial, lembrar de que esses princípios que serão tratados nesta lição, embora o comentarista ou a lição propriamente dita traz um recorte específico para quem foi chamado para exercer uma liderança específica, assim como Paulo foi vocacionado, que foi um tema de uma lição passada, reconhecendo também que há outros que foram também por Deus escolhidos para cooperar, inclusive no ministério do apóstolo Paulo. Mas que esses princípios se estendem a todos os crentes. Exato. Claro que na vida da liderança, esses princípios são acentuados, podemos assim dizer. Perfeito. Mas que não se limita unicamente e exclusivamente para a liderança. Porque de repente alguém pode dizer, não, mas eu não fui vocacionado para exercer uma função de liderança. Então, isso não me enquadra. Não, os princípios aqui tratados se estende a todos os crentes de forma igual. Exato. E a partir de Atos capítulo 20, que é um momento muito crucial, importante, principalmente para a liderança de uma igreja, que vai exercer um papel muito importante, inclusive já foi mencionado em lições passadas, que foi a igreja que estava na cidade de Éfeso, por uma necessidade, conforme está em Atos capítulo 20, versículo 17, o apóstolo Paulo de Mileto chamou, convocou os anciãos, os bispos, os presbíteros que atuavam com ele naquela cidade. E a partir desta convocação, que a gente poderia parafrasear, dizendo que seria uma reunião geral de obreiros, podemos assim dizer, uma convocação do líder, Paulo, com aqueles que lhe auxiliavam. E ele faz algumas advertências, e entre estas, claro, a que o senhor mencionou, cuidado que estes deveriam ter com os falsos mestres. E onde é que nós podemos evidenciar isso? Isso está em Atos capítulo 20, versículo de número 29 e o versículo de número 30, de forma específica. Paulo diz o seguinte: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho,
E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, ele faz uma advertência muito pontual, o cuidado com os falsos mestres. E que estes, conforme Paulo se expressa, tanto pode vir de fora para dentro, como também dentro do próprio rebanho. Porque os dois versículos apontam para essas duas realidades. Homens que seriam introduzidos ou que entrariam no meio de vós, está no versículo 29, e o versículo 30, dentre vós mesmos. Então, as situações que vêm de fora, os que entram e os que já estão dentro. Então, é a primeira advertência. Paulo faz menção aqui sobre esta realidade. Em outras epístolas, ele faz também menção a respeito disso. O caro professor, por exemplo, vai observar em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, quando ele escreve àquela igreja, dizendo que os falsos apóstolos se transfigurariam até em anjo de luz, não é? Em apóstolos de Cristo, homens que, assim como o diabo se transfigura em anjo de luz, também apareceriam com aparência de piedade, mas teriam a natureza de lobo. E ele faz essa advertência também. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Pedro, fazendo coro com o ensino de Paulo, diz que a motivação desses são pela avareza, pelo interesse pessoal e financeiro. A Bíblia também vai nos dizer, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 12, que eles são hereges. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 22, o apóstolo João também faz menção dessa realidade, dizendo que eles são mentirosos. E Paulo, ao escrever a sua segunda carta a Timóteo, que por sinal era um jovem obreiro também, em 2 Timóteo 3 e 2, ele vai dizer que esses são escarnecedores. Então, a partir desses versículos, se entende a preocupação do apóstolo em alertar esses vocacionados, principalmente que estavam na cidade de Éfeso, sobre o cuidado para com o ministério que eles receberam do Senhor, a igreja que estava sob seus cuidados, quanto aos falsos mestres e também suas heresias. Muito interessante. Quando o presbítero, o professor Jonas, estava falando aqui sobre esse cuidado de Paulo em relação a esses falsos líderes, não é? A gente chama aqui de falsos mestres, mas eles podem ser também denominados falsos líderes, que se levantaram de fora para dentro, mas também de dentro para fora. E é chocante porque o texto diz que eles fizeram isso e arrebanharam muitos após si. O versículo de número 30, não é? Homens que falarão coisas perversas. Vejam bem, para atraírem discípulos após si. Infelizmente, a gente vive em um tempo em que isso é muito comum, não é? Pessoas que se levantam dentro da igreja e arrebanham um número grande de pessoas, e isso baseado na perversidade, não é? Infelizmente. E quando a gente olha para isso, a gente percebe de que a importância de ter essa atenção, esse cuidado com as lideranças de modo geral da igreja, né? Com os crentes, porque muitos, infelizmente, são levados por um vento tão fácil. Além desses falsos mestres, professor Jonas, a gente poderia dizer que Paulo advertiu aquela igreja para que tivesse cuidado com os ensinos desses falsos mestres, porque foi falado sobre as pessoas, ter cuidado com os falsos líderes, os falsos mestres. Mas Paulo também os advertiu para ter cuidado com aquilo que eles ensinavam, ou seja, com os falsos ensinos. Com certeza, mestre. O versículo que foi utilizado aqui já foi citado pelo presbítero irmão Jonatas, capítulo 20, do versículo 28 até o versículo 30, existe uma observação a ser feita também, porque Paulo diz no versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Observe, vão entrar lobos cruéis, como já foi pontuado. Mas no versículo 30 ele diz assim, que dentre vós mesmos se levantarão pessoas. É interessante que de fora tem aquela cara muito mais assustadora, é o lobo cruel, mas de dentro ele não está com o rosto de lobo, pode-se passar por ovelha, mas é um lobo. Aí é que reina justamente o perigo, porque é um disfarce e começa a disseminar ensinos perversos, como diz o apóstolo São Paulo. Então, Paulo diz, cuidado não somente com a pessoa, mas sim cuidado com aquilo que se faz. Lá naquilo que se fala, propriamente dito, no capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número
2 e o 3, para a gente fazer uma leitura completa, porque era uma preocupação do apóstolo São Paulo não somente mostrar a pessoa, mas sim o ensino. E vale mencionar aqui, ministro presbítero irmão Jonatas, que muitas vezes a pessoa passa ali, vai embora, mas infelizmente o ensino fica. E isso é um grande prejudicial para o seio da igreja. Olha o capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo, versículo 2 diz assim: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, resdargua, repreenda, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Observe essa última sentença do versículo que diz que vão amontoar doutores, ou melhor, trazer mestres a partir dos seus próprios desejos carnais. Por isso que no versículo 2 o apóstolo diz assim: Timóteo, repreendes, resguarda, exorta, mas faz isso com longanimidade, com muita paciência e com a doutrina, e não a partir dele mesmo, porque o que deve prevalecer nesse momento é a doutrina, ou melhor, a sã doutrina, que é o modelo que o apóstolo Paulo já tinha passado justamente para Timóteo. Então, respondendo a sua pergunta, ministro, um cuidado com os falsos ensinos era, assim, uma preocupação do apóstolo São Paulo, como também o cuidado com esses falsos mestres. Lembrando que muitas vezes o falso mestre vem, aparece, mas infelizmente deixa uma consequência maliciosa. É verdade. O que é que se faz para resolver isso? Sã doutrina. Como ele disse a Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo, mas com longanimidade, sendo longânimo e com a doutrina que ele recebeu dos apóstolos. Existe um texto, presbítero Lucena, que enquanto vocês estavam falando aí, especificamente quando o irmão Jonas estava falando, que eu me lembrei que está escrito na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3. Veja que coisa interessante esse texto que Paulo diz. Versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí ele continua: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Aí ele continua no versículo 4 dizendo o seguinte: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência, veja bem, de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Isso aqui é muito sério, não é? Eu sei que o tempo já está acabando, nós temos aí um minutinho, presbítero, mas será que Paulo estava incentivando aquela igreja e os líderes, principalmente, a terem cuidado em preservar a sã doutrina por conta dessas características malignas desses falsos mestres? Com certeza. O senhor fez menção do que Paulo disse a Timóteo, também o professor Jonas, e a gente poderia corroborar essa sua afirmação quando lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, que é uma recomendação que Paulo faz, inclusive, a Timóteo para conservar o modelo das sãs palavras, conforme ele diz, que de mim tens ouvido na fé e no amor que é em Cristo Jesus. E quando a gente segue lendo esses versículos, evangelista Alessandro, vamos perceber, inclusive, que Paulo faz menção nominal de algumas pessoas que, no lugar de conservarem a sua fé, a fidelidade a Deus, às Escrituras, a sua liderança, inclusive, desviaram-se do centro da vontade de Deus e, não satisfeitos em se desviarem, também levavam outros a desacreditar aquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos, em especial o apóstolo Paulo. Isso também pode ser visto, finalizando, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 ao versículo de número 19, em especial o versículo 18, quando diz: a respeito destes, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Então, devemos ter cuidado com estas pessoas e com o que eles ensinam. Muito bem. Nós já concluímos aqui esse primeiro bloco, mas queremos lhe convidar a aguardar um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já nós retornamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical.
Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a lição de número 9, que tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. No bloco passado, nós estudamos um pouquinho aqui com os nossos amados irmãos, comentando a lição, e aprendemos de que Paulo teve um cuidado especial àqueles obreiros, os líderes, claro, na igreja em geral, mas especificamente falando aos líderes, aos obreiros, que tivessem cuidado com alguns falsos mestres, alguns líderes que estavam vindo de fora para dentro da igreja ou outros que estavam de dentro da igreja saindo, arrebanhando muitos dos irmãos. E aprendemos de que Paulo ensinou aqueles presbíteros, aos líderes, que tivesse cuidado com esses falsos líderes, tivesse cuidado com o que esses falsos líderes ensinavam. E, em terceiro lugar, foi comentado de que Paulo aconselha de que os obreiros tivessem cuidado em guardar a sã doutrina. Voltando aqui para os nossos companheiros, professor Jonas, nós sabemos de que existem várias recomendações do apóstolo Paulo. Nós vimos aqui advertências que ele falou para os líderes, mas também ele deu algumas recomendações. E as recomendações do apóstolo Paulo, elas eram dirigidas especificamente para aqueles que estavam à frente da igreja. Nós vimos, por exemplo, quando ele escreveu a Timóteo, no bloco passado isso foi comentado, e ele disse: Timóteo, tem cuidado, porque tem muitos que estão pervertendo a fé de alguns. Isso aqui é muito forte. Foi o presbítero Lucena, se eu não me engano, que leu esse texto, né? Eu estava pensando, meu Deus, o que é perverter a fé de algumas pessoas? É remover aquilo que elas criam anteriormente, não é? E antes de fazer a pergunta diretamente ao senhor, o versículo 19 diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Dá a entender de que sabemos que na igreja há aqueles que podem ser levados, podem ser induzidos, podem ser engodados, vamos assim dizer o termo bíblico, mas o fundamento de Deus permanece, ou seja, a palavra é inamovível, ela é fixa, não é? Então, voltando à pergunta para o senhor, professor Jonas, quais seriam, então, algumas recomendações que, à luz do texto sagrado, Paulo vai deixar para esses obreiros? Queria que o senhor comentasse pelo menos umas duas, a priori, para depois a gente continuar aqui a conversa. Pronto, o apóstolo São Paulo tem uma preocupação grande com a igreja e principalmente com o obreiro, aquele que vai ficar na direção. E é curioso que as recomendações que o apóstolo São Paulo dá, a gente pode elencar duas inicialmente, certo, que não vai se limitar somente àquele vocacionado, mas que envolve toda a igreja. Que é o caso, por exemplo, deixar isso bem claro para o professor da escola dominical, para dizer, para que a fala dele seja bem direcionada em dizer que isso não é uma coisa voltada somente para um grupo específico, mas é voltada para a igreja. Dê licença, professor, antes eu quero lhe interpelar. Essa sua fala foi muito boa porque alguém pode dizer assim, então já que isso é para os obreiros, não serve para mim. Lembre-se que todo e qualquer líder, ele antes de ser líder, ele é crente. Então isso serve para qualquer pessoa que serve ao Senhor. Principalmente o que eu vou mencionar agora, a questão da fidelidade e da vigilância. Quer dizer, independente da função que a pessoa ocupe no corpo de Cristo, a fidelidade é algo que tem que ser próprio da vida cristã. E isso fica muito claro no capítulo 4 da primeira Epístola a Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Lê esse texto aqui, que o texto diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache, na verdade, fiel. Quer dizer, a fidelidade faz parte da natureza divina. Ser fiel em relação a Deus e ser fiel em relação à doutrina, que pode tanto ser ensinada, como também está sendo aprendido. E o apóstolo São Paulo diz a Timóteo: Timóteo, se requer em ti fidelidade. Outro versículo que pode colaborar com isso é a primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 12 e o 13, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler e em exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição da mão dos presbíteros. Versículo 15, para completar: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o
teu aproveitamento seja Manifesto a todos. Manifesto a todos. Observe, a fidelidade faz parte da natureza divina, ou melhor, parte dessa nova natureza que Deus colocou no cristão. Então, requer do dispenseiro fidelidade e requer também da igreja a questão da fidelidade. E outra coisa, manter-se fiel em relação a tudo isso que a gente viu lá atrás, principalmente no bloco anterior. Outra coisa é a questão da vigilância. No capítulo 4 e o versículo número 16 da primeira epístola a Timóteo, né? Isso é uma fala direcionada a Timóteo, mas daqui a pouco pega outro versículo que mostra para o povo como é importante ser vigilante. Diz assim, tem cuidado de ti mesmo, na primeira sentença, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quer dizer, tem cuidado de ti e tem cuidado da doutrina. Quer dizer, ser vigilante em relação à tua vida e em relação aos demais. E ser vigilante em relação também à questão de doutrina. E outra coisa, as artimanhas de Satanás são terríveis. Então, se requer vigilância. Tem um versículo, ministro, lá no capítulo 4 do livro de Lucas. Veja como Satanás é astuto, por isso que se requer vigilância. Ora, se ele fez isso com Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 13, diz assim, e acabando o diabo toda a tentação, eu estou usando a revista corrigida, capítulo 4, versículo 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, quer dizer, nunca parou de tentar. Então, a vigilância é algo constante na vida, seja de um obreiro, seja na vida justamente da igreja de maneira geral. Muito bem, então foi citado aqui pelo menos 2 aspectos muito importantes, 2 recomendações que o apóstolo São Paulo deu à igreja, sobretudo, claro, aos líderes. Ser, em primeiro lugar, fiel, fidelidade, e em segundo lugar, ser vigilante. A vigilância é algo que precisa estar muito forte, porque se dermos algum cochilo na vida espiritual, podemos ser tragados pelo mal. Presbítero Jonathan Lucena, além da fidelidade a Deus, além da vigilância, o apóstolo Paulo deixou muito claro, foi dito aqui vários versículos, mas poderíamos citar ainda a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, quando ele fala sobre essa necessidade de estar pronto, vigilante. Eu gostaria que o senhor comentasse mais, pelo menos 2 características destas recomendações paulinas para a igreja, porque nós sabemos de que o intuito de Paulo era preparar a igreja, pois havia muitos que estavam nas cercanias ali tentando minar, não é diferente. Essa batalha, essa luta, ela permanece ainda hoje. Mas, além da fidelidade, além da vigilância, quais, pelo menos mais 2 recomendações paulinas podemos citar neste momento? Pois não. Partindo de Atos, capítulo 20, evangelista Alessandro, nós poderíamos citar mais outras 2, que seria a resiliência e também a verdade. Sobre a resiliência, há alguns versículos que a gente pode ler, e eu queria ler inicialmente Atos capítulo 20, o versículo 22 e o versículo de número 23, já que a resiliência é a capacidade de resistir, não é? A situações as mais variadas possíveis. E o próprio Paulo faz menção disto. Atos capítulo 20, versículo de número 22 e 23, ele diz o seguinte, e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me lá há de acontecer, o que lá me há de acontecer, digo, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, ele já está aqui, não é, demonstrando, entre outras coisas, mais uma vez, a capacidade de resistir dificuldades. Ele já tinha feito menção, inclusive, de que a estadia dele na cidade de Éfeso, embora muitas coisas Deus tenha feito, mas ele enfrentou situações adversas também. Quando voltamos, por exemplo, ao versículo de número 19, do mesmo texto de Atos 20, ele já tinha dito aos anciãos da igreja de Éfeso, lembrando situações pontuais que ele enfrentou, dizendo o seguinte, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, ele resistiu e estava disposto a continuar resistindo às dificuldades. Isso é importante se destacar, porque hoje muitos não querem mais sofrer por amor a Cristo. Inclusive, já em alguns grupos denominados evangélicos,
Passar por sofrimento é algo que demonstra até falta de fé. Parece que o símbolo do cristianismo agora não é mais uma cruz, não é? Há quem ache que o símbolo do evangelho é uma cadeira de balanço, é estar sentado debaixo da sombra e bebendo água fresca. Não é isso. O símbolo do cristianismo é uma cruz. Isso aponta para sofrimento. Paulo está aqui disposto a resistir por amor a Cristo, aquele que o havia salvado, não é? Aquele que o havia comissionado para exercer a função que ele exercia. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 29, versículo de número 30, ele vai escrever àquela igreja, e diga-se de passagem, escreve quando estava preso, e ele diz o seguinte: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate, que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Isso. O caro professor também pode citar e ler com o aluno em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10 ao versículo de número 14. Então, resiliência. Em uma outra situação que pode ser destacada, também partindo de Atos 20, é a sensibilidade de Paulo de viver e de pregar a verdade. Ele vivia na verdade e pregava a verdade. Em Atos capítulo 20, versículo de número 24, em especial a última parte do versículo, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele está aqui apontando para essa qualidade, para essa necessidade de tanto ele que assim trilhou o caminho da verdade, pregando a verdade, vivendo a verdade, estes anciãos que estavam na cidade de Éfeso deveriam fazer igualmente. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo de número 3, Paulo vai fazer menção àquela igreja que também foi gerada debaixo de muita tribulação, de muita pressão. Ele vai dizer o seguinte, 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, vamos ler versículos 2 e 3, fica mais fácil para a nossa compreensão. Diz a seguinte: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação, observe a expressão de Paulo, não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Ele está sendo sincero, verdadeiro quanto à sua vida e quanto àquilo que ele pregava. Então, estas duas qualidades, adicionadas às anteriores que foram faladas, né, fidelidade e vigilância, pode ser visto também a resiliência e também a verdade à luz do texto que está sendo estudado. Muito bem. Quando o presbítero estava falando sobre a questão da resiliência, aí vocês vão falando e a mente vai trabalhando, não é? Lembrei-me do que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 3, quando ele deixa muito claro a vida cristã de um líder, de um obreiro, de um cristão. Ele diz: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Paulo deixa claro de que a vida cristã é de padecimento mesmo, não é? Muito bem, foi falado sobre aqui pelo menos esses aspectos da fidelidade, da vigilância. O presbítero Jonathan falou da resiliência, falou da verdade, inclusive a verdade tem sido tão deturpada nesses últimos dias em alguns seios, né? As pessoas têm se utilizado tanto da mentira para levar, arrebanhar pessoas. E nós lamentamos que muitos são ludibriados, são envolvidos com a mentira e terminam perdendo a sua fé. Mas será que a gente pode falar ainda, pelo menos rapidamente, o tempo desse bloco já está terminando, mais alguma coisa? Por exemplo, professor Jonas, será que quando Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, esse é um dos textos mais importantes no meu ponto de vista, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Será que essa recomendação de Paulo, apresentar-se a Deus aprovado, não está apontando para uma disposição de caráter desse crente, não é? Porque o que é alguém aprovado? É alguém que fez um teste e conseguiu passar. Infelizmente, muitos estão sendo reprovados e se enquadram em tudo aquilo que nós já vimos aqui quando Paulo falou sobre alguns fraudulentos, alguns mentirosos. O que é que o senhor poderia falar sobre essa disposição de ser aprovado? E logo em seguida, quando o senhor terminar, eu queria que o senhor falasse sobre, será que a humildade também é uma característica de uma
de alguém vocacionado para fazer a obra? O que é que o senhor diz? A questão da disposição, a imagem, pelo menos, que é passada para a gente, né, que se desenha na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, é quando Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. É interessante que a imagem que se constrói é de um soldado. É de um soldado que tem, primeiro, quando ele coloca a sua vida para servir a Cristo, essa disposição envolve nele renúncia. Toda disposição vai envolver algum tipo de renúncia. Para servir, para poder ser aprovado, você tem que renunciar a muita coisa. Então, nesse caso aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, seja disposto a renunciar muitas vezes o comodismo, disposto a renunciar muitas vezes até um bem, né, material, mas esteja disposto a servir a Cristo, que é muito melhor. Essa disposição que o Paulo está dizendo, ninguém é aprovado sem fazer sacrifícios. Isso, deixar isso muito bem claro para o professor. Faça sacrifício se você quiser ser aprovado. Muito bem. Antes de passar aqui para o presbítero Jonathan Lucena, que vai falar um pouquinho sobre a questão da humildade, como sendo uma das orientações do apóstolo Paulo às igrejas e aos líderes, falando sobre essa questão, professor, de ser aprovado, há um texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. Paulo diz assim, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Tem muita gente se embaraçando, né, presbítero? Mas fale aí sobre humildade, amigo, por favor. Pois não. Em Atos 20, 19, já foi lido esse versículo, e a gente poderia retomar como fundamentação, entre outras passagens, que mostra a humildade que Paulo teve e que ele propõe para que aqueles que estão na igreja, principalmente os que exercem liderança, também devem ter, que é a humildade. Versículo 19, ele diz, servindo ao Senhor com toda a humildade. E o que é humildade? Humildade não é necessariamente alguém que anda com a roupa rota, não é uma roupa mais simples, com o chinelo trocado. Tem gente que acha que humildade limita-se apenas a aspectos materiais. Tem aquela carinha, não é aquele olhar triste, uma vozinha calma. Não necessariamente. Mas a humildade é o reconhecimento das suas próprias limitações, o que Paulo fez com muita frequência. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, pode ser evidenciado também essa humildade quando ele chega a dizer, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar ou fazer qualquer outra coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Humildade é a marca de todo homem de Deus, todo crente salvo que quer ser um instrumento nas mãos do Senhor. Muito bem. Então, chegamos ao fim deste segundo bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, mas queremos convidar você a aguardar só um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos no terceiro e último momento, comentando a lição de número 9 desse trimestre. Bem, queridos irmãos, estamos de volta comentando mais uma lição, agora a lição de número 9, no seu programa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos estudando aqui a lição que tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Bom, estamos aqui com nossos queridos irmãos que estão comentando a lição e deixaram aqui uma vasta informação para você que está acompanhando desde o início. Estamos no último momento, este último bloco. Vamos agora falar um pouquinho o que devemos fazer ou como servir a Deus como crentes, como cooperadores, que são vocacionados para o serviço. Existem algumas características morais, diria eu, importantes para a vida de cada crente, não é? Os líderes, os vocacionados para o serviço, sem sombra de dúvida, mas para todos os crentes. E nós gostaríamos de conversar com o senhor, professor Jonas. Caráter, né? Caráter é uma coisa que hoje está quase que em extinção em alguns lugares. As pessoas têm perdido muito essa característica, que é um conjunto de qualidades boas, ou pode ser um conjunto de qualidades mais de um indivíduo, que determina aí a sua conduta conforme o dicionarista Antônio Oás. Será que quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, ele diz, convém, pois, que este vocacionado seja irrepreensível. Ele estava falando do caráter de Timóteo como crente em Jesus, claro, como vocacionado, mas como crente, o que é que nós podemos comentar sobre o caráter cristão?
Pronto. Perfeito, ministro, que o senhor está mencionando, porque o apóstolo São Paulo, só pegando, deixa a sua fala, o apóstolo São Paulo, ele teve aquela preocupação não somente de fazer advertência, não de dar somente recomendações, mas de mostrar algo que é de suma importância para aquele vocacionado, que também reflete diretamente na igreja, de forma geral. Vários são os itens que nós poderíamos citar aqui, de características morais, de qualidades, mas tem 3 que ficam muito evidentes, principalmente na fala do apóstolo São Paulo. E a primeira é justamente o caráter que o senhor mencionou, que por sinal vai ficando em extinção, né, com o tempo que se passa, porque o caráter é um conjunto de qualidades que tanto podem ser boas como também são ruins. E no caso do apóstolo São Paulo, quando fala de caráter, está falando de um conjunto de qualidades boas e santas, não somente ser boas, mas santas, fruto do novo nascimento, é bom deixar claro, para não achar que todo bom caráter já pode servir. Mas, na verdade, é aquele caráter que é fruto de uma pessoa que está convertida, que é crente, foi lavada pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz lá no capítulo 3 e versículo 2 da primeira epístola a Timóteo, diz assim, convém que seja irrepreensível. E isso é fundamental. Veja que o contexto que nós estamos trabalhando a lição aqui é Paulo dizendo, vai surgir no meio de vocês pessoas que vão se levantar para arrastar gente a favor deles. Vem de fora também, é ataque externo e interno. Então, para se manter firme nessa jornada, tem que ter realmente um bom caráter, que é para ter moral e arrastar realmente as pessoas para a sã doutrina. Então, Paulo falava justamente do caráter. Tem alguns outros versículos que podem ser ditos também. Tito, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 9. Isso. 1 Timóteo, capítulo 3, que a gente já citou. Na verdade, todas as características elencadas, vai do versículo 1 até o versículo número 16. E, por último, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, mostra essas características que o conjunto em si forma o bom caráter esperado de uma pessoa que é vocacionada por Deus. Muito bem. Eu gostaria de aproveitar a deixa da sua fala, professor Jonas, e ler esse texto de Atos, capítulo 6, que é muito interessante, não é? Capítulo 6, versículo 3, diz assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Isso aqui é tão forte. Essa expressão irmãos, então já fala aqui de crentes, não é? Irmãos. Dentre vós, ou seja, conhecidos, mas não somente isso. Crentes, conhecidos, mas de boa reputação. Isso aqui fala de caráter, não é? Existem pessoas que, infelizmente, não têm esta boa reputação. E aí, presbítero Jonathan Lucena, essa fala do professor Jonas já abre margem para falarmos sobre uma segunda coisa. Temos o bom caretismo ou o bom caráter, como alguém prefere, mas Paulo também fala ao seu jovem cooperador Timóteo sobre ser irrepreensível. Inclusive, foi o texto que foi citado aqui, 1 Timóteo 3:2. Seja irrepreensível. Esta característica da irrepreensibilidade, é uma palavra até bem longa, né? Essa característica da irrepreensibilidade não fala necessariamente, não fala de alguém perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Todos nós somos pecadores, somos falhos. Mas fala de um conjunto de características positivas que distingue alguém do meio, não é? Estamos falando aqui de crente no geral, mas falando de vocacionados, será que Paulo está dizendo, olha, escolha a dedo, faz o que aconteceu lá em Atos, pessoas de boa reputação? O que é que o senhor pode falar sobre isso aqui, por favor? Pois não, eu diria que ser irrepreensível é exatamente a consequência de quem tem um bom caráter. A definição excelente que o senhor trouxe do que é ser irrepreensível não é necessariamente alguém que não tenha defeitos, porque se assim fosse, ninguém alcançaria essa característica. Exatamente. Mas é alguém que não tem do que ser dito de forma negativa quanto à questão moral. É isso que o texto, basicamente, está apontando. Em Atos, capítulo 20, o próprio Paulo faz menção
desta característica em sua vida e incentiva, não é? Daqueles que estão a exercer a liderança e os crentes, de um modo geral, devem ter igualmente. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 18, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, meu testemunho é visível, vocês têm acompanhado desde o momento que cheguei até o presente momento. Está falando da sua conduta, está falando de ser irrepreensível. Perfeito. Se seguirmos lendo, versículo de número 33, veja o que diz Atos capítulo 20, versículo 33 diz o seguinte: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Está demonstrando irrepreensibilidade. É verdade. Versículo 34. Vós mesmo sabeis. Veja que ele está mostrando, testificando de que ele tem sido acompanhado e o seu bom testemunho pode ser evidenciado por aquela igreja, principalmente pela liderança. Vós mesmo sabeis que, para com o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 5 e versículo de número 10, aponta também, além do bom caráter, como já foi tratado, mas também dessa característica de ser irrepreensível. Quando Paulo diz o seguinte, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, ou seja, capítulo 2, versículo 5 e versículo 10, diz assim: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Na versão atualizada traduz como de bajulação. Veja, Paulo está dizendo, eu nunca tive essa conduta de querer ser agradável a ponto de diminuir a verdade para querer agradar pessoas. A preocupação dele não era essa. De palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E o versículo de número 10, finalizando, diz o próprio Paulo, vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Então, bom caráter e ser irrepreensível são qualidades essenciais de todo crente, sobretudo aqueles que foram chamados para exercer uma liderança. Eu sei que a lição de hoje versa sobre o apóstolo Paulo, mas a doutrina da irrepreensibilidade cristã é da Bíblia, não é só de Paulo, né? E quando o senhor estava falando aí, eu lembrei de Samuel. O capítulo 12 do livro de Samuel, versículo 1, isso aqui é muito bonito. O texto diz assim: então disse Samuel a todo o povo de Israel, eis que ouvi a voz, eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Versículo 2. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Aí ele diz, eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco. E tenho, olha que coisa interessante, andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e cuja mão tenho recebido suborno e com ele encobri os meus olhos e vulo restituirei. Versículo 4. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E versículo 5 diz, e ele lhes disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. Que coisa bonita, né? Irrepreensibilidade, bom caráter, as duas coisas que os senhores comentaram, né? À luz de Samuel. Eu sei que a lição é sobre Paulo, mas... Bom, estamos já concluindo ali, temos aqui alguns minutos. Eu queria agora, então, fazer aquele chamado ping-pong, né? Bate lá e vem cá e a gente vai terminando rápido aqui. Professor Jonas, será que um obreiro, um crente, ele precisa ter responsabilidade na obra, ter zelo? E depois, logo em seguida... Presbítero Lucena, queria que o senhor comentasse falando sobre que este crente ou este obreiro, esse vocacionado, tem que ser alguém que conheça a palavra, conheça a doutrina. O que é que o senhor pode falar? Rapidamente, até pegando a deixa da fala do nosso presbítero, que bom caráter sempre inclina para ser irrepreensível. Quer dizer, a gente pode separar essas coisas aqui,
na questão didática, mas na prática essas coisas não se separam, né? Quem tem bom caráter é irrepreensível e quem é irrepreensível também pode ser é responsável. Verdade. E essa responsabilidade que faz parte da natureza, que não é uma imposição, né, externa, é na verdade uma disposição interna em fazer tudo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus manda. E o apóstolo São Paulo fala justamente sobre isso em Romanos capítulo número 14 e o versículo 10, quando ele diz que nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, por isso a questão da responsabilidade pesa tanto em cima da gente. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 13 ao 15, e depois capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios e o versículo número 10, fazendo sempre esse alerta: seja responsável, porque nós vamos prestar conta da vocação que Deus nos concedeu. Muito bom mesmo. Presbítero Luceno, estamos terminando o nosso programa, mas temos aí alguns minutos. Dá para a gente terminar falando sobre conhecer e pregar a palavra de Deus. É um pré-requisito para um vocacionado? Ou um vocacionado pode ser alguém leigo, que não tem conhecimento da palavra? Como é que a gente pode terminar esse programa? Muito bem. Eu diria, não é, a partir do próprio texto que nós estamos aqui meditando, que é o texto da lição, né, Atos capítulo 20, ou partindo, não é? Não significa dizer que a gente tem que ficar bitolado somente ao texto. Mas partindo de alguns princípios que ficam evidentes em Atos 20, a gente percebe isso. Por exemplo, Paulo, um conhecedor das Escrituras, foi trabalhado, não é? Recebeu toda a direção do Espírito Santo para trazer o ensinamento, e ele faz questão de mostrar essa sua preocupação e o cuidado de conhecer e pregar a palavra de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo de número 20, ele diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar, observe o verbo aqui, anunciar, e ensinar publicamente e pelas casas. Ele está falando do seu compromisso, né? De conhecer e de pregar a palavra. Versículo 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 27, ele reitera esse comprometimento com as Escrituras, com o ministério do ensino que ele recebeu, quando ele diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo não tinha mensagem seletiva, não era a caixinha da promessa. Ele falava todo o conselho de Deus. E, para tanto, tem que ter esse conhecimento. É isso que ele recomenda aqui nesse texto. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 a 16, já foi lido, não é? Da necessidade de meditar, de se ocupar nas Escrituras, de conservar a boa doutrina. E eu finalizaria citando 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Já foi lido também, mas faz necessário a gente recitar esse versículo, quando diz Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e ele mostra que maneja bem a palavra da verdade. Então, é essencial ter conhecimento das Escrituras e comprometimento com o seu ensino, com a sua pregação. Muito bem, queremos agradecer aos senhores por terem comentado a lição. Acredito que será de grande valia, está sendo de grande valia, né, para todos nós. Muito bem, hoje aprendemos que o apóstolo Paulo se dedicou muito na formação espiritual dos vocacionados ao ministério, como bem toda a igreja também. Para isso, Paulo fez várias recomendações e advertências. E, por fim, traçou o perfil esperado daqueles que desejam, claro, servir a Deus na sua obra. Queridos e amados irmãos, chegou o momento agora de agradecermos a Deus pela sua palavra, por aquilo que recebemos e aprendemos. E vamos, neste momento, orar. Vamos convidar aqui o companheiro, professor Jonas Santana, por favor. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, queremos já te agradecer, Deus, por estar aqui. Como é bom estar estudando a tua santa e maravilhosa palavra. Sim, Senhor. E queremos te pedir uma bênção muito especial sobre o nosso pastor presidente Ailton José Alves, um homem de maior responsabilidade, teu filho que tu chamaste para estar nessa direção. Abençoa, meu Deus, toda a superintendência, tem misericórdia daquele professor que vai estar na sala de aula, ministrando a tua palavra. Abençoa, dá condições, dá capacidade e o habilita. E Deus eterno, os alunos, aqueles que vão recepcionar a tua palavra. Sim, sim. Pai eterno, usa de misericórdia. E como estamos falando de uma lição tão importante, que tu separa pessoas do meio da igreja para te servir em locais específicos. Deus eterno, vai preparando,
vai solucionando, vai resolvendo essas pessoas, ajudando essas pessoas que tu estás chamando para obras específicas. Dada a tua graça, dada o teu amor, capacita, ajuda. E Deus, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa alegria. No nome santo e poderoso de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Na próxima semana, estudaremos a 10ª lição com o seguinte tema: Paulo e seu amor pela igreja. E esperamos contar, claro, com a sua companhia. Lembrando que o programa da Escola Bíblica Dominical, ele vai ao ar na TV toda sexta-feira às 22 horas e reprisa no sábado às 16 horas. Também, não esqueça, está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e, claro, não esqueça de compartilhar. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo continue sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.